ABC Marketing Saúde. Oferecimento Ebert Comunicação. Bom dia! Começa agora pela VESA TV mais uma edição do programa ABC Marketing Saúde. Como você sabe, o nosso encontro semanal para debatermos assuntos da área de marketing, comunicação voltados para o setor da saúde, que é um dos principais setores da nossa economia e muito importante, afinal, cuidamos da gente. E você deve estar vendo que o cenário está diferente, está todo rosa, porque hoje nós estamos no Outubro Rosa e, obviamente, temos que falar dessa iniciativa tão importante do câncer de mama, mas, obviamente, de tudo que envolve o Outubro Rosa. E para falar sobre este tema, a gente trouxe aqui uma ginecologista muito bacana, minha xará, né? Pois é. A doutora Luciana Crema. Tudo bom, doutora? Tudo bom, Luciano? Bom dia a todo mundo. Obrigada pelo convite. Bom, a gente vai falar muito sobre o câncer de mama, mas a ideia também é apresentar um pouco da história da doutora, da clínica dela, mas também falar um pouquinho do que não se fala quando se fala de Outubro Rosa. Sim. Né? Acho que esse é um ponto, obviamente, que você sabe que tem que fazer o exame do toque, mas a gente quer tentar trazer para vocês algumas curiosidades que são importantes relacionadas a esse tema. É isso, doutora? É isso, Luciano. O que eu costumo conversar muito com as minhas pacientes, né, é que quando chega essa época de outubro, tudo se ilumina de cor-de-rosa. Então, são os prédios em cor-de-rosa, são os monumentos em cor-de-rosa, as pessoas em cor-de-rosa, as empresas se envolvendo por esse movimento, né? E, basicamente, o foco, óbvio, é o câncer de mama, né? Uhum. Quando a gente fala em câncer de mama, nós estamos falando na doença, no câncer que mais acomete mulheres no mundo, né? É um dos mais letais ainda, infelizmente. E daí a relevância do holofote todo para uma doença que tem um impacto muito expressivo no nosso meio, né? Porém, quando nós levamos em conta os fatores de risco e aquilo que contribui para o câncer de mama, a gente vai muito além da questão de fazer ou não o autoexame, de fazer ou não a mamografia, né? O que eu costumo conversar muito com as pacientes e conversar muito com as pessoas com quem a gente debate a questão do câncer de mama e da prevenção, ela tem o dever de extrapolar a questão de fazer ou não uma mamografia, né? Porque o fazer a mamografia é aquele momento que nós vamos lá no laboratório, de suma importância, é um exame que é absolutamente necessário para fazer a detecção precoce. Deixa eu falar uma coisa de homem, minha esposa faz e diz que dói demais. Sim, sim, é extremamente incômodo. Hoje a gente já conta com algumas tecnologias que já são mais confortáveis, né, que são um pouco menos dolorosas. A gente tem laboratórios que amassa, que dão... assim, né? Sim, são algumas incidências de radiografia, é um raio-x mesmo, né? E como a mama é um órgão pendular, para que você tenha o acesso completo do órgão, é necessário que ele fique colocado entre as duas chapas. Olha, os homens não sofrem, viu, gente? Não sofrem. Esse teste é um teste a toda a prova. Inclusive, eu tenho pacientes em consultório que elas se recusam terminantemente de fazer, pela dor, né? E assumem um risco porque hoje é o exame padrão ouro para que façamos a detecção precoce do câncer de mama. Isso que eu ia falar, isso é a detecção precoce, ele é um exame preventivo. Ele é um exame detector precoce, não é preventivo. Tá, perfeito. Tá? Quando a gente fala num exame preventivo, a gente cai no conceito, por exemplo, do Papa Nicolau. Entendi. Tá? O Papa Nicolau é um preventivo, por quê? Porque a realização do Papa Nicolau sequencialmente na vida da mulher, de acordo com a indicação correta, ele detecta fases iniciais, fases pré-câncer, que nós temos a oportunidade de atuar e não deixar que uma lesão pré-cancerosa se transforme numa lesão cancerosa. Perfeito. A mamografia já não é assim, ela já detecta a lesão inicial. A intenção da mamografia é a detecção o mais precoce possível da lesão cancerígena, para que o tratamento seja o mais efetivo possível. Quando a gente fala da mamografia,
Quando que se começa a fazer esse exame e tem que se fazer todo ano? Eu falo isso, tem uma filha de 11 anos. Sim. Quando que ela vai ter que fazer a primeira mamografia? Já na fase adulta? Luciano, isso vai depender muito dos fatores de risco individuais, tá? De maneira geral, toda mulher vai começar a fazer o seu rastreamento com mamografia a partir dos 40 anos. Perfeito. Tá? Porém, havendo história familiar em parentes de primeiro grau, mãe, irmãs, tias de primeiro grau, a depender da idade que esse câncer acometeu essa familiar, pode ser que a paciente tenha que começar a fazer um pouco antes, tá? Tem um fator genético, então, Sim, muito temos importante. um fator genético, tá? O câncer de mama, ele tem um componente genético que está presente ali em 5, 10% dos casos, porém, esse fator genético, ele é provocado e ele é muito influenciado por fatores comportamentais e ambientais. Aí Esse que é o entra a ponto. conversa de falar um pouco além da mamografia, né? Que quando a gente fala, vamos lá no Outubro Rosa fazer a mamografia, eu já estou indo buscar detectar precocemente algo que tomara que não, mas que já existe, que a gente consiga atuar da forma mais precoce possível. Quando a gente fala em atuar nesses fatores ambientais, esses fatores comportamentais que são promotores, juntamente com a predisposição genética ao aparecimento do câncer, nesse momento talvez nós tenhamos a oportunidade da prevenção. Perfeito. Né? Então é nesse ponto que é importantíssimo falarmos com as pacientes, ainda que seja antes dos 40 anos, nos seus 30, 35, 25, que é quando esses fatores ambientais, esses fatores comportamentais... E que seriam esses fatores ambientais? Por exemplo, obesidade, má alimentação, essa alimentação excessiva com os ultraprocessados, né? Tabagismo, sedentarismo, né? Então, são questões de comportamento que hoje nós sabemos que são contribuintes. O tabagismo é ruim para tudo, né? Para tudo, para tudo. Não tem lado bom do tabagismo, né? E também da obesidade. Então, assim, uma vez a gente estando com uma paciente em consultório, que ela está obesa, está acima do peso, é sedentária, está lá com seus 33, 34 anos, eu não tenho que esperar 40 anos para fazer a mamografia dela, para intervir e falar, olha, você está plantando o seu fator de risco futuro. Perfeito. Né? Então, assim, se nós olharmos um ponto de uma linha do tempo, em que eu tenho a oportunidade de estar com uma mulher no consultório, lá nos seus 25, 30, 35 anos, e nesse momento eu começar intervenções de saúde, intervenções de ações pró-qualidade comportamentais, para que dali 10, 15 anos ela não esteja nesse raio de contribuição de fatores de risco para o câncer de mama, eu estou fazendo promoção de saúde, eu estou fazendo prevenção. E quando você fala dos fatores ambientais, o que seriam esses fatores ambientais? Basicamente, é o estresse, o sedentarismo, né? São aquelas condições que propiciam... Porque o estresse hoje eu acho que é presente quase que em todo mundo. Sim, sim. O câncer de mama, ele é um câncer prioritariamente de áreas mais urbanas, né? Então, a gente tem uma incidência de câncer de mama em região sul e sudeste superior a norte e nordeste. Perfeito. Né? Então, a gente sabe que esses ambientes mais concentrados, mais urbanos, nós temos uma incidência maior do câncer de mama do que em regiões menos habitadas, mais agrícolas. Antes de a gente falar mais sobre as mulheres, sobre essas curiosidades na alimentação, enfim, eu vou fazer uma pergunta que eu posso estar sendo muito leigo, mas eu tenho uma preocupação com uma coisa, ginecomastia. Sim. Né? Eu até falei, nunca tive, comecei a ver, falei, para que médico eu vou, aonde eu vejo? Homem também pode ter câncer de mama? Homem também pode ter câncer de mama. É raro, mas pode, tá? É uma situação de extrema raridade, mas ela acomete o homem com a mesma gravidade do que acomete uma mulher. E o médico que você deve procurar é o mastologista. Mastologista. É o mastologista. Por que é raro no homem? É um fator genético mesmo? Também, mas a principal contribuição do câncer de mama é o hormônio estrogênio. Que é o hormônio da mulher. Que é o hormônio feminino, né? Nenhum hormônio é exclusivo de nenhum sexo, né? De nenhuma o homem, por exemplo, a testosterona não é exclusiva do homem. Sim. Nós mulheres também temos, mas num grau, numa quantidade bem menor. Por outro lado, o estrogênio também é presente no homem, mas em quantidades muito
muito menores, né? Então, havendo uma suscetibilidade genética, uma quantidade ainda que pequena de hormônio, o homem sim é capaz de desenvolver o câncer de mama e o médico que vai tratá-lo e que vai acompanhar é o mastologista. Inclusive, eu tenho uma história muito interessante de uma paciente minha, era uma senhora já bem idosa, e eu ali examinando, né, cuidando dela, tá, o filho que veio acompanhar em determinado ponto da consulta falou assim, doutora, puxa, sabe que eu tenho vergonha aqui de falar, tal, mas sabe que eu tenho um carocinho na minha mama? Falei, sério? Eu pedi licença para examiná-lo, né, porque eu não sei até que ponto ele acharia que isso seria algo bem-vindo ou não, e achei ali um nódulo suspeito e de fato era um câncer de mama, né? Então, assim, foi um achado extremamente incidental, provocado pelo fato de ter ido levar a mãe ao ginecologista, ter se sentido à vontade de comentar. Porque, por exemplo, eu nunca tive, de pós-vacina Covid, tive isso, me assustou, e para que médico eu vou, o que faz? E eu sempre ficava pensando, será que também no homem, né? Porque a gente fala tanto do câncer de mama da mulher, obviamente é muito maior, mas é só um recado aí também para os homens, né? Que ficarem atentos, fiquem atentos. É raro, mas acontece. Não, eu já vou no mastologista, vou olhar o meu também. Agora, voltando a falar da mulher, quando a gente fala dos fatores comportamentais, obviamente que isso vai muito da própria pessoa e da consciência dela e obviamente, da orientação médica de melhorar a alimentação, tirar o tabaco, o quanto antes começar a ter esse estilo de vida melhor para evitar o câncer, certo? Certo. Todo fator de risco para qualquer tipo de câncer, tá? Aqui a gente pode extrapolar isso com tranquilidade. Ele é dose dependente, tempo dependente, né? Então, o que quer dizer que quanto mais tempo eu me expuser àquele fator de risco, maior o meu risco será. Porém, a qualquer momento que eu decidir interromper e virar a chave para uma mudança de postura, eu posso ter uma reversão no risco, né? O tabagismo em relação ao câncer de pulmão é assim. Você tem o risco inerente ao período que você faz uso do tabaco. Cessou o tabagismo, você tem um período de limpeza e em determinado ponto o seu risco passa a ser um risco populacional, como se nunca houvesse fumado. O câncer de mama funciona da mesma forma, né? Porém, essas mudanças comportamentais, Luciana, elas são extremamente difíceis, né? Então, assim, é muito difícil você encontrar profissionais que com a sensibilidade de abordar isso junto ao paciente, porque a gente vive tempos difíceis em que fala, olha, você está acima do peso. Isso pode ser entendido como uma ofensa, e não é, né? Nós estamos falando aqui de uma doença catalogada, né? Nós estamos falando de uma doença que mata no mundo. E né? hoje eu também estou obeso, viu, gente? Eu não estou exemplo para nada nesse programa. Mas a obesidade aumentou no Brasil, né? Aumentou. Né? A gente tem dados recentes aí da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica que a gente tem hoje, numa estimativa de 2022, nós temos cerca de 30% da população brasileira em sobrepeso. Outros, aproximadamente 20% em obesidade grau 1. E nós temos cerca de 800, 900 mil pessoas na obesidade mórbida, que é a etapa mais grave da obesidade, né? Então, é um problema que tem se agravado, tem se intensificado, não só no Brasil, isso é um fenômeno mundial, tem se expandido nas idades, então a gente vê jovens também cada vez mais fora de forma, né? Talvez, muito provavelmente, a influência da gamificação, do excesso de computador, do excesso de tela, que tirou a criança da quadra de esporte, tirou a criança da educação física, a alimentação, que mudou muito o padrão alimentar, né? Você falou de um ponto importante, a gente vai falar mais sobre isso, viu, pessoal, dessa questão comportamental e de que é difícil aceitar muitas vezes, ou às vezes até você aceita, mas é difícil até de implementar, né? Por uma... Na sua opinião, e aqui não é uma crítica, hein, pessoal, longe disso, falta-se falar mais sobre isso? Quando se fala do câncer de mama, porque se fala muito do toque, da mamografia, falta-se falar mais dessas razões que levam esse fator de risco? Falta-se, eu acho que o grande ponto, Luciano,
É o olhar integral para a saúde. Hoje, não uma coisa só. Hoje a medicina ela está muito segmentada. Então, assim, acho que você já deve ter tido oportunidades, por exemplo, de ir a um ortopedista que ele só vê o pé, ele não vê a coluna. Aí você vai num outro ortopedista que ele só vê o joelho. E não é uma crítica à ortopedia. A medicina toda está assim, né? Não, mas às vezes o problema no joelho está no sobrepeso. A própria ginecologia, né? Então a gente não é incomum o atendimento em consultório ginecológico se limitar a como que está o seu Papa Nicolau, como está a sua mamografia, seu ultrassom pélvico. A gente está sentindo falta daquele antigo médico da família que era meio que um clínico geral? Exato. Talvez não seja exatamente o clínico geral, porque o conhecimento e o desenvolvimento da tecnologia médica, ele é bem diferente hoje do que anos atrás. E uma pessoa só, certamente ela não teria... Mas eu digo, alguém que integre os especialistas para ter uma visão geral. E isso tem um nome técnico, isso é coordenação de cuidado, né? Pode até ser que você não seja expert naquilo. Então, por exemplo, eu não sou nutricionista, mas eu tenho obrigação de, estando em frente a uma paciente minha, que eu estou evidenciando que ela está fora do peso, que ela está correndo risco, né? Não só risco de câncer de mama. Quando a gente fala obesidade em ginecologia, a gente está falando de um impacto global, Luciano. Então, assim, uma menina obesa, aí eu estou falando lá nos seus 15, 16, 17 anos, ela vai ter um impacto no ciclo menstrual dela. Vai ter irregularidade de ciclo. É aquela menina que vai vir com excesso de cólica, com excesso de sangramento, com irregularidade da menstruação. É a menina que vai ter risco para a síndrome de ovários policísticos. E aí essa síndrome de ovários policísticos vai levar essa menina a aumentar um risco de infertilidade. Quando ela tiver lá seus 20, 25, 30 anos, tentando engravidar. Essa mesma obesidade vai levá-la a ter um risco aumentado para câncer de mama no futuro. Essa mesma obesidade vai levá-la a ter alterações ortopédicas, sobrecarga de articulação, problemas estéticos com a pele, a acne acomete muito mais a paciente obesa do que uma paciente magra, né? Então, assim, quando a gente está mediante uma pessoa que está no seu excesso de peso, a gente está batendo muito na tecla do excesso de peso, mas ele vem como uma grande consequência de uma série de fatores que hoje são epidêmicas no nosso meio, que é o sedentarismo e o erro alimentar, né? Então, assim, o grande resultado tem sido a obesidade e nós estamos plantando adultos diabéticos, né? Sem dúvida. Né? Veja quem é o recordista de venda em medicamento atualmente. Não, né? E tem um ponto que eu acho que que muitas vezes a gente não nota, né, ou não atrela, que a obesidade pode levar a diabetes, algumas outras doenças que a gente conhece um pouco melhor, mas não atrela ao câncer de mama, por exemplo. Sim. Quem é o leigo, né? Eu digo o leigo. Ah, você está obeso, você pode ficar diabético, você pode... E não atrela ao fato do câncer de mama. Bom, a gente está chegando no final do nosso primeiro bloco, o papo tá bom, né, gente? Olha, estou gostando demais, tenho certeza que você também está. Então não sai daí que a gente volta já. Nós vamos falar mais sobre fatores comportamentais e também sobre os fatores ambientais. A gente volta já. Estamos de volta com o programa ABC Marketing Saúde, neste mês de outubro, falando obviamente de Outubro Rosa. Tenho a honra aqui de estar recebendo a doutora Luciana Crema, ginecologista, minha xará, e o papo tá ótimo, você já viu aí no primeiro bloco. A gente tá falando dos fatores comportamentais. Isso. Aí você falou muito da alimentação, do tabagismo, do sedentarismo. E você também colocou uma coisa que eu achei muito importante, que são os fatores ambientais, Sim. que muitas vezes levam ao sedentarismo, levam à má alimentação por conta do trabalho, do estresse. E, de fato, isso tem um peso mesmo importante, né, como esse fator de risco para o câncer de mama? Sem dúvida nenhuma, Luciano. Então, assim, objetivamente, o que a gente tem catalogado em literatura é que obesidade, sedentarismo são fatores comportamentais relacionados ao alto risco para câncer de mama, tá? Quando a gente pensa em sedentarismo e obesidade, a gente junta num pacote que vem na carona a alimentação inadequada, tá? Uhum. Quando a gente coloca esse pacote todo no mesmo plano, é impossível a gente não pensar
no estilo de vida que a gente leva, tá? Eu coloco a gente e eu me coloco dentro desse pacote também, tá? Eu passei por uma revisão pessoal, estou passando por uma revisão pessoal dos meus hábitos, porque eu tomei um susto com a minha mamografia, né? Então, assim, graças a Deus, não se confirmou, mas o susto veio, né? E como todo bom, como diz o ditado, a casa do ferreiro, o espeto é de pau. E a gente tem que tomar decisões na vida, né? E aí a gente começa a pensar e começa a questionar determinadas situações do nosso cotidiano que a gente se vê em se entregando excessivamente ao trabalho, a questões que tangem o estudo, vou fazer uma pós-graduação, não, eu tenho que fazer uma especialização, não, eu tenho que fazer uma língua. Quando você vai ver, você está com 12, 14, 16 horas do seu dia tomado por atividades relacionadas ao seu trabalho, que você está fora de casa, que você não tem acesso a uma alimentação bacana, e aí você vai fazer uso daquele pacotinho, daquela marmita pronta, que vem semi-congelada, que isso é um problema incrível nutricional, isso é um aprendizado meu recente também, dessa minha jornada de automodificação, né? E quando você se vê comendo errado, não dedicando uma hora que seja do seu dia para uma prática esportiva recreativa, aí vai falar, mas eu vou a pé do metrô até o coisa. Bacana, isso vale? Vale. Mas isso é completamente diferente de você, por exemplo, se integrar uma hora a uma dança de salão. Sim. E ter porque também tem o fator do estresse, o fator mental, sim, né? Sim, sem dúvida nenhuma, né? Esse fator de estresse, inclusive, contribui para a maior causa de mortalidade no nosso meio, que são os fenômenos cardiovasculares, né? Tanto cardíacos quanto os encefálicos, né? Que são os infartos e os AVCs. O estresse. O estresse, sem dúvida. O processo do estresse, ele é responsável por liberações hormonais pró-inflamatórias e que levam o nosso organismo a processos inflamatórios crônicos que são responsáveis por alterações vasculares importantes, por exemplo, o infarto e o derrame, né? Isso já está absolutamente conhecido e comprovado, né? Então, quando nós fazemos uma revisão do nosso cotidiano e pensa que a gente acorda, vamos tomar um café na padaria. Não é aquela refeição que você toma com calma, que você compartilha com a família, você já está fazendo uma refeição apressada. Aí você já pega aquele potinho, aquele bolinho pronto que tem conservante, tem açúcar, tem tudo ali que um embutido e um ultraprocessado tem de componente. Aí no seu almoço, de novo, você foi comer errado, um fast food. E aí à noite você resolveu jantar, comer rápido aquele congelado que você compra, já vem uma marmita pronta, com conservante, com açúcar ali embutido e disfarçado no meio dos componentes do ultraprocessado. Então, quando você percebe, você está 5, 10, 15 quilos acima do seu peso e você não está percebendo. E você está achando que está normal. Nossa, passa ano, cada ano que passa eu estou um pouquinho mais acima do peso, mas normal, todo mundo é assim. E a gente sabe que o processo de envelhecimento da mulher, especificamente, que é a minha área de atuação, a mulher a partir dos 40 anos, ela perde em média 5% da massa magra dela a cada década de vida. Existe uma mudança também do metabolismo? Existe sim. Né? Então, existe a partir dos 35 anos, 30, 35 anos, já começa o processo de envelhecimento para todos nós. Né? E dentro desse processo de envelhecimento está a perda de massa magra, o ganho de massa gorda, essa substituição da massa magra por massa gorda. Né? Massa magra, entendamos que é a musculatura, a massa gorda, entendamos como gordura, e essa inversão massa magra, massa gorda, leva ao aumento de risco de todas essas doenças que a gente está falando aqui. Então, na mulher, em última instância, é uma obesidade, um sobrepeso que leva a um câncer de mama, ao risco... O aumento da mama interfere alguma coisa ou não? Sim, não é que ela interfere diretamente, mas toda mulher percebe que a mama aumenta um pouco na pós-menopausa. Né? Ela se queixa, nossa, minha mama parece que cresceu. O que aconteceu?
após os 40 anos, após os 35, 40 anos, a mama passa por um processo que nós chamamos de lipossubstituição. Então, quando a gente faz uma mamografia numa menina de 30 anos, que é algo inadequado e deve ser guardado para casos específicos, tá? Mas você bate ali uma mamografia de uma menina de 30 anos, a imagem que você vê é um raio-x predominantemente de glândula com pouca gordura. Por isso que ele é um exame pouco usado em menina mais jovem, mulheres mais jovens, tá? Ela deve ser usado somente com indicação do mastologista, tá? Quando ela passa dos seus 40 anos, essa mama, o percentual de gordura dela já está maior do que o percentual de glândula. Por isso é um exame bom para ser realizado após os 40 anos. É a idade ideal de realização. Também porque, tecnicamente, a mamografia se torna mais legível por conta dessa lipossubstituição. Então, a mulher sente, após os 40, 45 anos, que é também a etapa de vida, a transição menopausal, ela sente que a mama tá mais... Falando sobre isso, porque eu tenho em casa uma esposa que está entrando na menopausa. Sim. E muda o hormônio, muda o humor, muda suor, muda tudo. Isso também interfere na questão do câncer de mama ou não? Porque a gente está falando de mudança de hormônios, de uma série de coisas. Como isso acontece? Tá. Quando está entrando na menopausa e pós-menopausa, como você disse. Certo. Então, assim, o que nós temos que ter em mente para essa resposta, Luciano? O que nutre o câncer de mama? Os hormônios femininos. Basicamente, o estrogênio. É isso que leva ao câncer de mama. Ao câncer de mama. São os hormônios, tá? Ele é um câncer hormônio dependente, tá? Não é a causa direta, mas é o grande ator ali no cenário, tá? Quando a mulher está entrando na menopausa, aí a gente vai puxar um conceito, tá? A menopausa é uma data, tá? Então, por exemplo, a gente vai chegar para sua mulher, falar, que dia que você menstruou por último? Ah, foi dia 10 de abril agora. Faz 5 meses. Ela não está na menopausa ainda. Ela está em transição menopausal. Quando nós perguntarmos para ela, quando foi a última vez que você menstruou, e ela der para mim uma data com mais de 1 ano, aí sim eu falo para você que ela está na menopausa. Está na menopausa. Tá? A menopausa é uma data a partir da qual, após essa data, durante 1 ano, a mulher não apresentou mais ciclos menstruais. Esta é a menopausa. O período que permeia esta data é a transição menopausal. E é esse período dessas grandes variabilidades, tá? A mulher, por vezes, ainda cicla, pode ser que ela cicle normalmente, pode ser que ela cicle com menos intensidade, pode ser que ela cicle com mais intensidade. A gente tem muitos fenômenos hemorrágicos, muita mulher que sofre com excesso de menstruação, porque o corpo está ali, aquele mesmo padrão irregular da adolescência, quando a menina está aprendendo a menstruar, a mulher agora está desaprendendo, ela está entrando em falência. E essa falência ovariana, ela não é uma régua, e ela não é homogênea e nem idêntica para toda mulher. Cada uma tem a sua. Então, nós temos aqui um espectro de mulheres que sofrem com calorão, tem um espectro de mulheres que sofrem com sintomas de humor, depressão, insônia, ansiedade, são uma incidência muito alta nessa fase da vida, alterações, queda de cabelo. A esposa está tendo tudo isso. Entendeu? É um compêndio com mais de 50, um combo aí. 60, 70 Homens, sintomas, a gente não sofre nada. Né? E é um período difícil, né? E aí, nesse período, o período em si, essas alterações, elas não trazem nenhum tipo de risco, não entram como contribuição ao câncer. O que entra como talvez uma contribuição ao câncer, e aqui a gente entra numa polêmica grande, é a reposição hormonal. Que se deve ou não repor. Exato, tá? Isso é uma decisão... Porque essa reposição seria mais hormônios femininos que poderiam causar... Entender. Exatamente. O conceito da reposição hormonal é você pegar um corpo que está entrando na sua senescência, entrando no seu processo de envelhecimento e involuindo a glândula principal produtora do hormônio, que é o ovário, ele está ali preparando para a sua aposentadoria e você vai artificialmente fornecer para que aquilo continue num nível
que garanta à mulher a qualidade de vida que ela tinha antes. Tá? Isso é uma grande polêmica hoje, Luciano, e ela vale uma discussão mais ampla, inclusive em consultório, né, de colocar na mesa tudo o que existe de pró e contra. Por quê? Porque você imagine uma idade aceitável de uma mulher entrar na menopausa, 45, 50 anos. A média da brasileira é 48, tá? A partir dos 40 a gente já aceita que a menopausa está na época correta. Acima dos 55 anos a gente julga que ela está tardia. Então, entre 40 e 55 está dentro da faixa que a gente espera que a mulher entre na menopausa, aqui no Brasil, 48. Pense chegar para uma mulher de 48 anos hoje e dizer que, minha senhora, a senhora está velha. Seus hormônios eu não vou repor, porque existe um risco mínimo, mas existe, de ter câncer de mama relacionado à sua reposição hormonal. Portanto, a partir de agora você vai ter insônia, alteração de humor, queda de massa magra, queda de absorção óssea, aumenta o risco de osteoporose, queda de cabelo, baixa de libido, indisposição, lapsos de memória, etc, 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 aos 48 anos. Não cabe. Não estamos mais nesse momento. Que coisa. Não estamos mais. Se eu quiser perder uma paciente, eu falar para ela, olha, nada a fazer. Existe, obviamente, sempre aquela parcela da população que deseja, e essa parcela da população precisa ser absolutamente esclarecida. A reposição hormonal ela tem que ser feita de uma maneira absolutamente responsável e dentro de um padrão de acompanhamento adequado para que isso não a exponha a riscos maiores. Mas um risco tem. Um risco tem. Mínimo, mas tem. É baixo, tá? Eu como mulher, tá? Não estou aqui falando como ginecologista, estou tirando meu CRM e falando como mulher. O fiel da balança de você retirar totalmente o hormônio da mulher nessa faixa etária, considerando uma mulher hoje de 48, 50, 52 anos, que está no auge da atividade de trabalho, é uma mulher jovem, né? Pega exemplo aí de mulher de 50 anos da mídia, né? A Solange Frazão, por exemplo, fez 60 anos. A Cláudia Raia acabou de gestar. Entende? Então, assim, nós estamos num momento hoje da vitalidade e da qualidade de vida após os 40 anos, que não cabe a gente simplesmente fechar a porta e dizer a reposição hormonal não deve ser feita porque tem um risco de X% de você ter câncer de mama, sendo que a maioria não terá, né? Se for feito de uma maneira responsável e de uma maneira dentro daquilo que é conhecido e sabidamente seguro na medicina, né? E aí entra o chip da beleza, né? Que são aqueles implantes que estão sendo colocados, alguns de forma controlada, alguns com profissionais que estão fazendo tudo dentro de protocolos de segurança muito corretos, né? Muito ordenados, muito organizados, mas tem abuso, né? Então a gente está vendo aí mulheres sendo submetidas à exposição hormonal para além daquilo que é recomendado e esse over de reposição hormonal pode ser um fator de risco para o câncer de mama. Sem dúvida que sim. Tudo, como diz meu pai, né, tudo que é demais é um problema. Exato. Nesse caso também. Nesse caso também. Então, assim, como eu te disse, todo fator de risco, ele tem o fator quantitativo, o quanto você ofereceu e por quanto tempo. Né? Se eu estou falando que nós temos na idade madura da mulher cânceres que estão relacionados a hormônio, quanto mais hormônio eu der por mais tempo, eu estou ofertando risco a ela. Né? Sim. E aqui eu coloco não só o câncer de mama, mas também o câncer de ovário, o câncer de endométrio, que são pouco falados, mas são de grande impacto, aqui de grande Aqui letalidade. um leigo homem que não entende nada. Quando a mulher entra na menopausa, ela não pode mais gestar. Sim. Muitos se recomenda de retirar o ovário. Sim. Isso é bom, é ruim, não se deve fazer? Qual a sua opinião sobre isso? Há indicações, tá? Uhum. Indica-se a retirada do ovário para aquelas mulheres que têm a genética alterada, comprovada por exames genéticos para câncer de mama, o ovário,
Porque isso também pode afetar o câncer Sim, de mama. Sim, exatamente. Então, assim, aí você tem uma indicação precisa de tanto da mastectomia quanto da oforectomia, que é o nome técnico da retirada dos ovários, né? Mas, assim, mediante riscos comprovados de que aquilo, de fato, para ela oferece benefício, tá? Perfeito. Uma mulher qualquer que chega no consultório, doutora, eu não quero ter risco nenhum de nada, então tire tudo. Aí isso já é questionável, porque nós estamos lidando com uma pessoa que, em tese, está saudável, que tem um risco populacional de desenvolver as doenças das quais ela está com medo, porém eu vou expô-la a um risco cirúrgico. Vou falar aqui isso foi objeto na internet da Angelina Jolie, que retirou os seios. Funciona aquilo? Sim, mediante a devida indicação, sim. Luciano. Porque ela estava saudável naquele momento. Mas ela tem a genética modificada. Ah, perfeito. Tá vendo? Às vezes a gente critica, fala na internet sem saber. Então, se ela tem essa genética modificada, isso é indicativo. Evita? Sim. De fato, evita. De fato, evita. De fato, evita. Então, assim, de fato, nós temos indicação formal, caso a mulher queira, de fazer a mastectomia profilática, que nós chamamos, né? Profilaxia é preventiva, né? Caso ela tenha a genética alterada para câncer de mama / ovário. Vamos lá. Ela tira o seio, vou chamar de natural. Sim. E coloca uma prótese. Essa prótese não pode gerar algum tipo de câncer ali, porque foi tirada a glândula? Foi tirada a glândula. É uma mastectomia ampla, né? É tirado todo o tecido glandular, é uma cirurgia praticamente oncológica, tá? É como se fosse um câncer mesmo. É como se estivessem lidando com câncer. Então, quem entra em campo são sempre cirurgiões com experiência oncológica, não é um cirurgião plástico qualquer. É um plástico afeito com a questão oncológica, né, com a questão do câncer de mama. É feita toda a retirada da mama, glândula, gordura, todo o tecido que possa ter o crescimento neoplásico, e no mesmo tempo é feita a reconstrução com a prótese. E aí não tem, a prótese não dá nenhum problema? Não, aí as complicações de prótese vêm das complicações mesmo da cirurgia plástica. Agora, vamos falar de um outro aspecto. Quando, infelizmente, eu tive recentemente uma pessoa na família que teve câncer de mama, tirou o seio, o recomendável, quer dizer, quando se tem um diagnóstico do câncer de mama, além, obviamente, não sei se é quimioterapia ou rádio, é retirar toda a glândula. Tá. Essa é uma excelente pergunta, Luciano, porque isso é uma coisa que tem se modificado muito ao longo do tempo, tá? E num curto espaço de tempo. Por quê? O tratamento do câncer de mama está evoluindo demais. Então, assim, quando eu era residente, nós tínhamos uma regrinha muito simples de tumores de 0 a 1 centímetro, de 1 a 3 centímetros, acima de 3 centímetros. Opera, não opera, tira tudo, tira só um pedaço. Hoje, é possível, tumores grandes, você iniciar o tratamento com quimioterapia, fazer a redução desse tumor, que tecnicamente é chamada de citorredução. Tá. E, se necessário for, a cirurgia que é feita é uma cirurgia minimamente mutiladora. Com o mesmo resultado de sobrevida de uma mastectomia completa, né? Com a vantagem de não ser uma cirurgia mutiladora, né? Então, assim, a depender, e tudo isso... Isso é novo? É novo, e tudo isso veio na carona do desenvolvimento dos métodos diagnósticos do tipo do câncer. Então, a biópsia do tumor hoje, ela traz informações riquíssimas sobre receptores hormonais, genética do tumor, o perfil de agressividade. Então, assim, o tumor hoje, quando faz a biópsia, ele é mapeado num tal nível de detalhamento que você consegue estabelecer combinações de quimioterápicos, só quimioterapia, ou então quimioterapia seguido de cirurgia, seguido de radioterapia. Como é que chama a retirada? Mastectomia. Mastectomia total seria um último caso. Um último caso, tá?
Hoje, a detecção, aí nós vamos pegar carona lá daquela questão do primeiro bloco, a importância da detecção precoce. Por quê? Quanto menor o tumor mais fácil de você fazer mais isso. fácil da gente manejar. Então, assim, já havia antigamente, pelo tamanho do tumor, somente pelo tamanho do tumor, a indicação de fazer uma cirurgia pequena, média ou grande, digamos assim, tá? Para falar de uma forma bem leiga. Hoje, tumores que antigamente, eu não estou falando de um antigamente tão antigo assim, não, tá? Estou falando de 15 anos, 20 anos, que era um tamanho de tumor que obrigava a fazer uma ressecção completa da mama, esvaziamento da axila, a gente vinha aquela sequela daquele braço inchado, né? Porque tinha que fazer o esvaziamento dos linfonodos axilares e para complementar o tratamento cirúrgico. Hoje, às vezes, nem necessário né? Tudo por conta da fidelidade dos exames genéticos e da qualidade das biópsias que nós estamos tendo dos tumores de mama. Né? Bom, muito legal. Bom, a gente está chegando quase ao fim do nosso programa. Papo bom demais. Eu vou trazer você mais vezes, Lu, para a gente ir falando de outros temas. Mas acho que a gente precisa deixar um recado para o pessoal que está em casa, que você já sabe, no Outubro Rosa, fazer a mamografia, fazer o exame do toque. Mas acho que a doutora trouxe aqui dados importantes para você cuidar da sua alimentação, da sua atividade física, do seu ambiente de trabalho, de estresse, né, doutora? Que são os fatores que levam a isso, para a gente tentar evitar, não apenas detectar precocemente, mas que os fatores de risco não levem a ter o câncer de mama, não é isso, doutora? Exatamente. Então, assim, o que eu costumo falar muito, Luciano, é que assim, a gente tem fatores nas doenças em geral que são gerenciáveis e tem fatores que não são gerenciáveis, né? Então, tem coisas que vão acontecer na nossa vida... Genético não é gerenciável, veio com a gente, que, né? Querendo ou não, vai acontecer, né? Nós vamos ser acometidos, seja cedo ou tarde, por algum tipo de alteração de saúde aí que vai nos abater de alguma forma. Mas isso pode acontecer de uma forma, digamos assim, mais preparada ou menos preparada, né? Eu acho que ficou foi muito oportuno, até tem circulado bastante nas redes a imagem do Kaique Brito, né? No pré-acidente, no pós-acidente, ele ficou 20, 30 dias na UTI, né? E tem aquela foto que mostra ele antes e depois, ele tá magrinho, né? Depois da internação. É um menino de quê? 30 e poucos anos, não sei, ele é super jovem, sim, né? E ele saiu inteiro daquele jeito, não só pela idade dele, mas pela reserva muscular que ele tinha, né? Pela saúde prévia, né? Então, aquilo que nós temos na nossa mão de gerenciamento, que é o que a gente come, como a gente dorme, como a gente se exercita, o quanto a gente se exercita, o quanto a gente dedica para o nosso corpo, para a nossa saúde. Isso pode parecer pouca coisa, mas 1 hora e meia que você dedica para a sua saúde e para você, todos os dias, com constância, pode determinar um desfecho diferente para uma doença que você possa vir a ter, né? E que você possa ter uma resposta muito mais favorável ao tratamento do que se você tiver fatores que são complicadores. Não, e uma coisa que você falou, porque assim, eu sempre fazia exercício, parei, estou sedentário, e eu tinha um amigo que falava assim, eu vou fazer 48, você está com 48 mil quilômetros, ele brincava. Ele falou, para chegar bem nos 50, você tem que cuidar nos 40, para chegar bem nos 50 mil quilômetros, né? Viver bem os 50 mil quilômetros. Doutora, eu queria agradecer demais a sua presença. Foi um papo extremamente gostoso, informativo e que espero que tenha ajudado muita gente. Obrigado por ter vindo. As portas sempre abertas aqui do ABC Marketing e Saúde e da nossa emissora para você, viu? Muito obrigada, Luciano. Eu quem agradece a oportunidade de estar aqui e vamos para os próximos convites aí. Obrigada. E como a doutora falou, além do exame preventivo, cuidar dos fatores ambientais e comportamentais. Tenho certeza que você gostou desse especial do ABC Marketing Saúde, um pouco diferente, mas muito legal para levar muita informação para você. Você continua acompanhando a programação da VESA TV, desenhada para você que é empresário, empreendedor, profissional da área de marketing e comunicação,
tecnologia, vendas e inovação. Muito importante levar essa informação muito bacana para você. Compartilhe em grupos de WhatsApp para que essa informação chegue para mais pessoas importantes que você tem carinho e que ainda a gente pode mudar rapidamente, né, os nossos fatores comportamentais para evitar uma doença tão grave que acomete tantas pessoas aqui no Brasil. Semana que vem a gente está de volta com mais ABC Marketing Saúde. Um abraço e até lá.